Você está se sentindo cada vez mais esgotado, como se estivesse sendo sugado emocionalmente, mas não sabe o motivo? A resposta pode estar bem debaixo do seu nariz. Neste vídeo, vou te mostrar 7 sinais claros de que você tem uma pessoa má ao seu lado. E se você não identificar isso agora, pode ser tarde demais para se afastar a tempo. Fique atento, porque o que você vai aprender pode ser crucial para a sua saúde mental e emocional. Você já se deparou com aquela pessoa que parece estar sempre tão preocupada com você, mas no fundo, você sente que tem algo estranho por trás dessa preocupação? Tipo, ela até pergunta se você está bem, se está precisando de ajuda, mas quando você vai ver, ela só está querendo controlar suas escolhas? Já aconteceu de você sentir que, quanto mais você responde, mais a pessoa tenta direcionar suas decisões, como se estivesse criando uma dependência emocional em você? Essa sensação é muito mais comum do que a gente imagina. Sabe, tem gente que se disfarça de amigo ou amiga, usando uma fachada de preocupação, mas na verdade, o que ela está fazendo é manipulando a situação para que você precise dela. E o pior é que muitas vezes você nem percebe isso acontecendo. Parece até que você está fazendo uma escolha própria, mas na verdade é como se você tivesse sido levado a essa escolha por pressão emocional. Já parou para pensar nisso? Mas como é fácil cair nesse tipo de manipulação sem nem perceber? É como se fosse uma dança, né? Eles tentam te fazer acreditar que estão fazendo tudo por você, que se importam de verdade. Mas por trás desse comportamento, a verdadeira intenção é ganhar controle sobre suas decisões. Eles criam um espaço onde você começa a depender da opinião deles para tudo. Já sentiu isso? Como se a pessoa estivesse te cercando, dando conselhos e mostrando preocupação excessiva, mas no fundo só está esperando uma reação sua para ter a chance de te influenciar. E o mais insidioso é que muitas vezes, quando você começa a questionar o comportamento, a pessoa se coloca como a vítima, dizendo algo como: "Eu só queria ajudar, eu me preocupo com você, você não percebe isso?" E aí, você começa a se sentir culpado por não corresponder a esse amor ou cuidado excessivo, que na verdade é só manipulação. Não é pesado quando você percebe isso? Eu sei, pode ser um choque. A gente sempre espera que a preocupação seja algo genuíno, mas quando ela vem disfarçada de manipulação, a situação muda completamente. E a grande questão é: como perceber isso antes que se torne um problema ainda maior? E você já percebeu esse tipo de comportamento em alguém? Como lidou com isso? Você já reparou como tem pessoas que parecem contar mentiras tão naturalmente que chegam a te fazer duvidar se você é que está errado? Não é curioso como, com o tempo, essas mentiras começam a se tornar tão frequentes que você já não sabe mais quando alguém está falando a verdade ou não? Às vezes, parece que elas nem sequer se importam em esconder, né? Como se fosse uma segunda natureza para elas. Essas mentiras podem começar pequenas, talvez até insignificantes. "Ah, eu vou ligar para você mais tarde. Não, eu não vi aquele post. Eu não estava lá." Mas, com o tempo, elas vão ficando cada vez maiores e mais elaboradas. E o pior de tudo é quando essas mentiras começam a afetar você diretamente. Você começa a se sentir confuso, perdido, até mesmo culpado por questionar algo que, no fundo, você sabe que não é verdade. Já passou por isso? E imagina só. Você começa a reparar que sempre que a pessoa está em apuros, ela conta uma história diferente, mas a desculpa nunca bate com a versão anterior. E quando você tenta confrontar, a resposta é sempre a mesma: "Eu te disse isso, você não lembra?" Aí surge a dúvida. Você começa a pensar: será que sou eu quem está sendo exagerado?
ou está mesmo acontecendo algo estranho? Dot. O problema é que essas mentiras são usadas para manipular, para fazer você acreditar em algo que não é real. Muitas vezes, a mentira é uma forma de esconder a verdadeira intenção ou um erro cometido. Mas o pior é quando a pessoa chega a acreditar nas próprias mentiras. Já viu isso acontecer? Como se a pessoa estivesse tão imersa nesse jogo de engano que chega a achar que está falando a verdade. Isso cria uma confusão mental em quem está por perto, não é? E no final das contas, quem sai prejudicado é você, que fica se perguntando se está interpretando tudo errado. E aqui entra um ponto importante. Como a mentira vai se espalhando, ela vai criando um efeito dominó, em que outras pessoas acabam sendo arrastadas por esse comportamento. O problema é que a confiança, que é a base de qualquer relação, vai se perdendo aos poucos. Quando você começa a perceber que as coisas não batem, que as promessas não são cumpridas e que você está constantemente sendo enganado, a confiança se quebra de forma irreparável. Aí, a relação que você achava sólida começa a ruir. Eu sei que pode ser difícil de acreditar, mas é exatamente assim que muitas pessoas manipuladoras conseguem te envolver em um ciclo de mentiras. Quanto mais você engole, mais difícil fica sair dessa teia. E o pior de tudo é que muitas vezes você começa a questionar sua própria percepção da realidade. E quem já passou por isso sabe o quanto é desgastante viver nesse tipo de dúvida constante. E você já passou por alguma situação em que teve que lidar com mentiras frequentes? Como você conseguiu perceber que algo não estava certo? Ou talvez ainda esteja tentando entender? Você já teve a sensação de compartilhar algo pessoal com alguém e, ao invés de receber compreensão ou apoio, você foi praticamente ignorado? Como se o que você estivesse dizendo não tivesse a menor importância. Isso é uma das maiores expressões de falta de empatia que podemos encontrar e, muitas vezes, passa despercebido, porque não é algo que acontece de forma explícita. Às vezes, a pessoa até finge que se importa, mas logo faz algo que deixa claro o quanto a sua dor ou a sua vivência não importa para ela. Imagine o seguinte: você conta para um amigo que teve um dia difícil no trabalho e a reação dele é simplesmente mudar de assunto para algo que interessa só a ele, ou até mesmo desviar para um drama próprio. Isso te soa familiar? Às vezes a pessoa pode até dizer, nossa, que chato, mas logo em seguida começa a falar sobre os problemas dela, como se o que você acabou de compartilhar fosse apenas uma distração momentânea. E o pior de tudo é que você fica ali, se sentindo pequeno, sem saber como reagir. O mais frustrante é quando você se coloca no lugar dessa pessoa, tenta entender o que ela está passando, mas não recebe nem metade desse tipo de atenção em retorno. Isso começa a gerar um desequilíbrio nas relações, onde um está sempre tentando se colocar no lugar do outro, enquanto o outro está simplesmente ignorando, ou pior, desconsiderando completamente os sentimentos alheios. Você já percebeu como a falta de empatia pode ser um reflexo do egoísmo ou até da incapacidade de olhar para os outros com uma visão mais humana? Quando alguém age assim, acaba se colocando sempre em primeiro lugar, sem se importar em como as palavras ou atitudes impactam a outra pessoa. E isso não se resume apenas a momentos difíceis, não. A falta de empatia pode se manifestar nas pequenas coisas do dia a dia. Uma risada sem graça em uma situação delicada, uma palavra mal colocada, ou até mesmo a ausência de um simples "como você está?". São esses pequenos gestos que no final fazem toda a diferença. Agora eu te pergunto,
Já reparou como a empatia pode mudar a forma como uma relação evolui? Quando alguém é empático, se importa com o seu estado emocional, sente e vive as situações com você, é como se você criasse um laço mais forte. Mas, quando falta essa empatia, a relação tende a enfraquecer, porque você começa a se sentir invisível. Já pensou se a empatia fosse mais comum em nossas relações? Como será que isso mudaria a forma como nos conectamos com os outros? E aí, você já teve alguma experiência em que percebeu a falta de empatia de alguém e como isso te afetou? Ou talvez você tenha se deparado com alguém que realmente fez a diferença na sua vida por ser uma pessoa empática? Compartilhe comigo, quem sabe a gente não conversa sobre isso mais tarde. Você já se sentiu invadido de alguma forma, seja no seu espaço físico ou emocional? Aquela sensação de que alguém ultrapassou uma linha invisível que você nem sequer sabia que existia até que alguém a cruzou? Pois é, desrespeitar os limites dos outros é uma forma muito clara de comportamento tóxico e, infelizmente, é algo que a gente encontra com mais frequência do que deveria. Vamos pensar sobre isso por um momento. Todo mundo tem seus próprios limites, certo? Pode ser o limite de privacidade, de tempo, de energia emocional ou até mesmo de opinião. Acontece que algumas pessoas têm dificuldade em perceber ou, muitas vezes, em respeitar esses limites. Elas simplesmente acham que podem exigir algo de você, independentemente de como você se sinta em relação a isso. E não estou falando só de coisas grandes, mas também das pequenas atitudes do dia a dia. Sabe quando alguém começa a mandar mensagens a qualquer hora, mesmo sabendo que você está ocupado ou até descansando? Ou então, quando uma pessoa não aceita um não como resposta? Isso pode ser emocionalmente desgastante. E o pior é que muitas vezes a justificativa para esse comportamento é sempre a mesma. É só uma brincadeira, não tem nada demais. Ou, você está exagerando, não é para tanto. Como se o que você sente não tivesse a menor importância, como se seus limites não fossem válidos. E você já teve essa sensação de que os seus limites não foram respeitados? Talvez um amigo tenha pedido um favor enorme, sem se preocupar se você tinha tempo ou energia para ajudar. Ou um colega tenha invadido sua privacidade de uma forma que te deixou desconfortável. O mais complicado é que, muitas vezes, quem age assim não tem a menor noção do quanto isso é doloroso para quem está recebendo essa invasão. E com o tempo, essa falta de respeito vai criando uma camada de frustração e desconforto, até que chega um momento em que você já não quer mais estar ao lado dessa pessoa. E sabe o que é mais difícil nisso tudo? Muitas vezes, o agressor nem percebe o que está fazendo. Ele só segue com a vida, sem refletir sobre o impacto das suas ações. Eu sei que a vida não é feita de nãos, mas também não dá para viver sem ter os seus limites respeitados. Eu te pergunto, onde você desenha a linha que separa o que é aceitável do que não é? Como você reage quando alguém ultrapassa essa linha? A nossa capacidade de reconhecer e impor os nossos limites é uma das formas mais poderosas de cuidar da nossa saúde mental e emocional. E se você não aprender a se impor, quem vai? Por isso, lembre-se sempre, o não precisa ser justificado e os seus limites são sempre válidos. A reflexão que fica é: quantas vezes você já deixou alguém ultrapassar seus limites, mesmo sabendo que isso não estava certo? E o que pode acontecer se você começar a se impor um pouco mais? O que muda nas suas relações? Sabe aquela pessoa que sempre tenta mandar na sua vida, decidir o que você faz, com quem você se relaciona, até o que você veste ou come? Sim,
Estou falando daqueles indivíduos que têm uma necessidade constante de ter o controle sobre tudo. Se você já se deparou com alguém assim, sabe como pode ser sufocante. E o mais insidioso disso tudo é que, muitas vezes, esse comportamento controlador não aparece logo de cara. No início, pode até parecer que é apenas um cuidado excessivo ou uma preocupação legítima. Porém, à medida que o tempo passa, fica claro que o que está em jogo não é só cuidado, é uma necessidade de dominar a situação. Um comportamento controlador pode assumir várias formas. Às vezes, é um pedido disfarçado de preocupação. Outras vezes, é uma imposição direta sobre o que você pode ou não fazer. O pior é quando você começa a perceber que suas próprias decisões não são mais tão livres quanto antes. Sabe aquele amigo ou parceiro que, quando você tenta tomar uma decisão, te diz: "Você não acha melhor fazer do meu jeito? E eu sei o que é melhor para você." E isso vai se tornando mais comum. Você até começa a duvidar de suas próprias escolhas, porque a pessoa vai te convencendo pouco a pouco de que a maneira dela é sempre a melhor. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se sentiu incapaz de tomar uma decisão sem a aprovação de outra pessoa? Se sim, talvez seja a hora de refletir sobre quem está tomando as rédeas da sua vida. Porque ninguém merece ter sua liberdade limitada dessa forma. E um relacionamento saudável deve ser baseado em respeito mútuo e na autonomia de ambos os lados. Mas quando alguém tenta controlar tudo, a relação vira uma espécie de jogo de poder, onde a pessoa controladora sempre ganha, e você acaba ficando sem voz. E o pior disso tudo é que muitas vezes o controlador não tem noção do impacto que causa. Para ele, é uma forma de ajudar, de orientar. Porém, isso vai corroendo a confiança e a independência do outro, até que a pessoa começa a se sentir completamente dependente, emocionalmente e até financeiramente, da pessoa que tem o controle. Já reparou em como isso pode ser comum em algumas relações tóxicas? O controlador pode até tentar te isolar das outras pessoas para que você dependa ainda mais dele. E é aí que mora o grande problema. O controlador não quer que você seja você. Ele quer que você seja a versão que ele imagina ou deseja de você. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, seja um amigo, um parceiro ou até um colega de trabalho. A grande pergunta é: como podemos lidar com esse tipo de comportamento sem perder nossa identidade? Eu te pergunto, você já teve que tomar um passo atrás para recuperar o controle da sua própria vida quando se viu em uma situação assim? Como se sentiu? Eu sei que a vida não é fácil e todos nós passamos por dificuldades, mas tem uma coisa que realmente me incomoda. Quando alguém nunca assume a responsabilidade pelos próprios erros e sempre se coloca como vítima de tudo. Esse tipo de comportamento é tão sutil quanto prejudicial e pode ser difícil de identificar porque é disfarçado de coitadismo. A pessoa está constantemente se colocando como a vítima da história. E, no fundo, isso acaba distorcendo a realidade e criando uma narrativa onde ela nunca tem culpa de nada. O vitimismo constante é como um filtro que a pessoa usa para enxergar a vida. Sempre que algo dá errado, a culpa é de todo mundo, menos dela. Aí você para e pensa: ok, será que sou eu que estou vendo errado? Ou ela realmente não percebe que tem parte naquilo tudo? A questão aqui é que a pessoa se posiciona tão fortemente nesse papel de vítima que quando alguém tenta apontar uma falha ou sugerir que ela tome responsabilidade, ela reage de forma defensiva, quase agressiva. E a cada vez que isso acontece, ela vai criando um ciclo onde, em vez de se desenvolver, ela se afunda cada vez mais no papel de coitada.
Você já reparou como o vitimismo pode manipular as pessoas ao redor? A pessoa que se coloca sempre como vítima tem a capacidade de despertar a simpatia dos outros, fazendo com que todos ao seu redor se sintam culpados por sua desgraça e, assim, tentem ajudar ou proteger essa vítima. E no começo pode até parecer legítimo. Afinal, quem não se solidariza com alguém que está passando por dificuldades? O problema é que quando isso se torna uma constante, a pessoa começa a usar isso como uma estratégia para evitar responsabilidades e, pior, para evitar mudar ou crescer. Eu vou te dar um exemplo prático. Você tem aquele amigo que vive reclamando que a vida não dá certo, que as pessoas não reconhecem o esforço dele, mas nunca toma uma atitude para mudar nada. Ele se coloca constantemente como vítima das circunstâncias. Ou pior, faz você se sentir culpado por qualquer coisa que não tenha dado certo na vida dele. Isso cria um ambiente tóxico, onde quem está ao redor acaba assumindo uma carga emocional que não é sua. E claro, quando você tenta falar sobre isso ou sugerir que ele mude a abordagem, você é acusado de ser insensível ou egoísta. Agora, já pensou como o vitimismo pode afetar a dinâmica de um relacionamento? Seja amizade, namoro ou trabalho, quando uma pessoa constantemente se coloca no papel de vítima, isso desgasta qualquer tipo de conexão saudável. Porque, no fundo, a pessoa não quer uma solução. Ela quer ser reconhecida pela dor. E é importante entender que ninguém é imune a dificuldades. Mas o que diferencia os que crescem e evoluem dos que ficam presos nesse ciclo é a capacidade de assumir responsabilidades e agir para mudar a situação. Aqui vai uma reflexão para você. Como você reagiria se percebesse que está se tornando uma pessoa vitimista? Já se pegou se colocando constantemente no papel de vítima ou conhece alguém assim? O que podemos fazer para quebrar esse ciclo e começar a assumir as rédeas da nossa própria vida? Agora, esse aqui é bem interessante, porque muitas vezes a gente não percebe que a inveja está disfarçada de amizade. Eu sei, parece confuso, né? Como alguém pode ser seu amigo e ao mesmo tempo sentir inveja de você? Acredite, isso acontece mais do que a gente imagina. Sabe aquela pessoa que sempre faz um comentário meio enviesado sobre suas conquistas? Ou então a que finge ser super amiga, mas nunca celebra verdadeiramente suas vitórias? Pois é, essa pessoa pode estar disfarçando a inveja de uma forma que você nem percebe. A inveja disfarçada de amizade é como uma capa invisível. A pessoa te trata com carinho, diz que está torcendo por você, mas no fundo sente um certo desconforto com as suas conquistas. E o pior, ela não deixa isso claro. Ela começa a diminuir, mesmo que indiretamente, tudo o que você alcança. Não é raro ouvir aquele tipo de comentário do tipo: "Ah, mas você tem sorte, né? Não é tão difícil assim." Ou "Nossa, você conseguiu aquilo? Eu acho que eu teria feito diferente." Esse tipo de comportamento é uma forma de se esconder atrás de uma fachada de amizade, enquanto tenta, sem querer, ou talvez até querendo, diminuir o que você conquistou. A inveja, por mais disfarçada que seja, tem algumas características que são impossíveis de ignorar. Uma delas é o silêncio, por exemplo. Aquela pessoa que não te parabeniza, não comemora suas vitórias com você, mas que quando algo dá errado na sua vida, está lá com aquele sorriso de "eu avisei", ou até com um "eu sabia que isso ia acontecer." E a coisa mais complicada é que quando você mais precisa de apoio, essa pessoa pode se mostrar ausente ou até se aproveitar de uma situação para mostrar que ela tem algo melhor. E você fica se perguntando: será que ela é realmente minha amiga ou tem algo mais por trás disso?
Mas o mais interessante é o efeito que esse tipo de inveja pode ter sobre você. Como você se sente quando percebe que alguém, ao invés de celebrar suas vitórias, tenta diminuir ou até justificar a razão pela qual você não deveria estar feliz com elas? Isso é muito tóxico e pode impactar diretamente a sua autoestima e a forma como você encara os outros. Além disso, acaba criando um ciclo onde você passa a ficar mais cauteloso com suas conquistas, com medo de que alguém te julgue ou te critique, ao invés de simplesmente se sentir orgulhoso do que conquistou. Eu já passei por uma situação em que, ao alcançar algo importante na vida, a reação de uma pessoa próxima foi completamente diferente do que eu esperava. No início, eu não percebi, mas com o tempo comecei a perceber os comentários sutilmente desdenhosos. A pessoa nunca parabenizou de verdade, nunca quis saber os detalhes da minha conquista. Isso me fez pensar muito sobre como às vezes a inveja pode se camuflar na amizade. Agora, imagina isso em uma amizade duradoura ou até mesmo no ambiente de trabalho. A inveja disfarçada de amizade pode ser um veneno invisível que vai corroendo aos poucos, minando sua confiança e sua energia. A boa notícia é que, com o tempo, você começa a identificar esses sinais e se proteger. O mais importante é que, se você encontrar alguém assim ao seu redor, saber como lidar com essa situação. Pode ser que essa pessoa esteja simplesmente insegura sobre as próprias conquistas e precise de ajuda para lidar com isso. Ou talvez ela realmente não tenha boas intenções. Você já se deparou com alguém assim? Como foi a experiência? O que você fez para lidar com isso? E será que você já foi essa pessoa em algum momento sem perceber?